lança uma palavra, e essa palavra não era dele. Essa palavra era a palavra do próprio Deus, a respeito do que aconteceria naquele reino. E é uma palavra dura. Elias então aparece do nada, e eu estava meditando sobre essa palavra essa semana. O que é que acontece na nossa vida quando a palavra de Deus nos alcança? Houve um dia que a palavra de Deus me alcançou, e houve um dia que a palavra de Deus te alcançou. Nós estávamos na nossa vida, no nosso Gileade, nos nossos afazeres, mas um dia a palavra de Deus vem e nos abraça, nos envolve. Você deve se lembrar do dia em que você, talvez ouvindo uma mensagem na internet, ou os mais antigos aqui no rádio, ou você estava conversando com alguém e alguém trouxe uma palavra para você, ou você foi numa reunião, você ouviu a palavra e teve um dia que essa palavra caiu como viva no seu coração. E aquilo começou a mudar a sua vida. Tirar você do lugar que você estava. E interessante que quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração de verdade, nós começamos uma transformação. Muitas vezes você pode não perceber, mas a palavra se movendo em você te leva a fazer coisas que você nem imaginava antes de receber a palavra. Aqui está Elias, um homem levantado por Deus pela palavra diante de um rei e trazendo uma palavra dura e ele falando com muita autoridade diante do rei. É o que a palavra de Deus faz conosco. A palavra de Deus nos coloca em lugares, situações onde eu não posso me calar. As situações que se você tem a palavra, você tem que liberar essa palavra. E Elias libera essa palavra dura, de que não haveria chuva na terra, até que Deus liberasse através dele uma palavra. E ele sai da presença do rei. Certamente o rei não deve ter dado muita atenção para ele. As pessoas em volta não deram atenção. Talvez na tua família muita gente não te dê atenção quando você fala a respeito da tua fé. Mas o fato é, a partir daquele momento, não caiu mais uma gota de chuva e não teve mais um pingo de orvalho na terra. A situação para Elias vai ficar muito ruim. Porque o rei ouviu a palavra dele. E quem estava perto também, com certeza, ouviu. E agora todos sabem que não tem chuva na terra por causa da palavra desse homem. Interessante que Deus vai preparar agora para Elias um lugar para ele se esconder. Mas não é apenas um esconderijo. Note que, versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui e vá para o leste. Esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você vai beber do riacho. E eu dei ordem a corvos para que te alimentem lá. Não é apenas um esconderijo, Deus está trabalhando na vida de Elias. Há situações na nossa vida que, quando nós recebemos a palavra e nós vemos as mudanças acontecendo na nossa vida, nós chegamos em momentos em que nós temos que tomar decisões. E talvez você já tenha passado por isso, acredito que todos aqui já passaram por momentos que você não sabia qual decisão tomar. Quando você não sabe qual decisão tomar, a melhor decisão que você toma é não tomar decisão nenhuma. Elias é um homem que lança a palavra e agora ele vai estar diante de uma adversidade do povo, do rei, mas é Deus que direciona Elias. E Deus tira Elias, então, do meio do conflito e vai colocar ele em Querite, no ribeiro. Tira ele. Note, então, lá nesse ribeiro não tem supermercado, não tem restaurante, não tem deli, não tem iFood nem DoorDash. E Deus fala, eu vou sustentar você a cada dia. Se perguntar, Elias, como você quer ser sustentado? Certamente Elias diria, olha, manda alguém trazer, né, uma comidinha. Eu vou escrever aqui o cardápio que eu quero, Senhor. Né? Ovos mexidos com bacon pela manhã, né? Um avocado toast pela manhã, o almoço, né? Vamos variar entre salada, grelhados, a janta pode ser uma sopinha. Deus não pergunta
O que você quer? Deus diz para ele, vai que eu te sustento. Talvez o grande conflito nosso como servos de Deus é que nós queremos fazer o cardápio do nosso dia a dia para Deus. Talvez a grande frustração hoje de quem serve a Deus seja que a vida não é do jeito que você quer. E que os pratos que você está comendo não são os que você deseja. Porque você tem uma lista de desejos e você fica colocando esta lista diante de Deus a todo momento. Os detalhezinhos, né? A tua dieta, como que você quer que seja servido, assim assado. Deus simplesmente diz, Elias, vai e eu vou te sustentar. A forma que Deus usou para sustentar Elias é uma forma muito criativa. Porque Deus vai usar animais impuros para os judeus. No Velho Testamento, na Torá, já estava listado que corvos eram animais impuros. O judeu não deveria comer, né, de certos animais. E os corvos estavam nessa lista. Lista de animais impuros. Animais os quais os judeus sequer tocavam. Sequer chegavam perto. Por quê? Porque é impuro. Mas Deus, caprichosamente, vai dizer, eu dei ordem a corvos para trazer para você o alimento de cada dia. A Bíblia é cheia de detalhes. Se você ler Lucas capítulo 12, versículo 24. Palavras de Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 24. Observem os corvos. Geralmente você decora aquela passagem que Jesus diz, olhai as aves do campo. A gente nunca lembra, observem os... Você sabia que Jesus tinha falado a respeito dos corvos? Mas fica na mente, olhai as aves do céu. Mas aqui Jesus está falando sobre corvos. Olhem os corvos, eles não semeiam, eles não colhem, não têm armazéns, não tem celeiro. Contudo, quem dá o alimento para o corvo? É Deus. Jesus está falando a respeito de uma ave que é impura e que para o judeu não tem valor algum e está dizendo, é Deus que sustenta. E agora, a ave que Deus sustenta é a ave que vai sustentar o profeta. Os detalhes da Bíblia são maravilhosos. Elias vai comer de uma comida agora que está vindo pelo delivery nas garrinhas ali dos corvos. Não sou eu que determino. Embora esta palavra determinar tenha sido muito usada nas nossas igrejas no Brasil, principalmente década de 90, década de 2000, onde se surgiu um movimento de se determinar, de dar ordens a Deus. Então vocês levantaram pessoas que dão ordens a anjos, que dão ordem a Deus, e Deus tem que fazer, porque ele tem que cumprir a palavra, e tem que ser assim mesmo. Ou seja, o homem se colocou no trono, e Deus se torna um servo. Nós trocamos. Porque está na palavra, eu posso dizer, Deus é obrigado a cumprir. Mas quando você lê a Bíblia com o coração aberto, você vai entender que, na verdade, nós não controlamos nada. Nem eu, nem você. E você sabe de tantas situações na sua vida que você pensava que tinha o controle, que estava com o plano, está tudo certinho, porque afinal de contas você, né, fez todos os passos que tinham que ser feitos e não aconteceu. Quantas vezes nós nos frustramos? Porque no papel, os planos são maravilhosos. Eu me lembro de ouvir a história, eu acho que é da Copa, essa Copa é da época do Garrincha, mas isso é verdade, é um fato real, né? Que na preleção lá do jogo era Brasil e Rússia, o técnico estava fazendo a preleção, né? E estava dizendo, olha, no quadro, escrevendo lá, olha, fulano, você vai receber a bola aqui no meio do campo, você vai chutar aqui para cá, para lateral, você da lateral chuta, Garrincha, você no meio aqui, você chuta e tal. Todo mundo, né, estava animado, né? Diz que no fim da preleção, o Garrincha perguntou para o técnico, doutor, o senhor combinou isso com os russos também?
Porque nós somos bons de fazer nossos planos, mas nem sempre vão dar certo. Aqui está Elias, então, um homem de Deus, empoderado pela palavra, que lança uma palavra profética e que agora é retirado do meio, é apagado. Alguns estudiosos dizem que o tempo de Elias em Querite foi aproximadamente um ano. A palavra Querite, no hebraico, ela tem uma raiz que quer dizer cortar, separar. O tempo de Elias em Querite foi um tempo de separação. Foi um tempo de cortar as alianças, porque essa palavra também, Querite, no original, quer dizer quando você corta uma aliança, quando você desfaz um laço, desfaz um acordo. Então, Querite para Elias é o tempo de cortar alianças. Que alianças são essas? Que alianças que Elias tinha? Como eu disse, Deus é tão cuidadoso e caprichoso. Quando a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito, o Espírito Santo estava olhando a minha e a sua vida hoje, construindo a história aqui de Elias. Sabe por quê? Porque nós temos alianças nesse mundo que precisam ser cortadas. Eu e você temos alianças nesse mundo que precisam ser cortadas para que o Senhor possa completar a obra dele na nossa vida. Elias, eu vou tirar você aqui do holofote, eu vou colocar você num lugar onde você não vai ter acesso a ninguém. É um ano sozinho. É um ano sendo cuidado por Deus. É um ano recebendo o alimento de manhã e de tarde por aves impuras. É o ano de separação. É o ano de consagrar. É o ano de cortar alianças. Sabe uma das alianças que nós temos hoje faz muito mal para nós? Nós temos uma aliança com a mídia social. E nós não vivemos sem a mídia social. Quer saber de uma aliança que também nós temos e que muitas vezes nos impede de progredir espiritualmente? Nós temos aliança mais com o alimento para o ventre do que o alimento com a alma. Nós não passamos um dia sem comer, mas podemos passar semanas sem ver a palavra de Deus. Quando Elias vai para Querite, é o tempo de tratamento de Deus. Eu estava orando essa semana e já estava me preparando para um propósito que eu quero entrar. E essa palavra foi como um holofote para a minha vida a respeito de como nós podemos prosperar espiritualmente quando nós saímos do holofote e entramos no ribeiro para um tempo de cortar alianças. Nós vivemos uma sociedade hoje, quando se fala de jejum bíblico, as pessoas não querem fazer. Se nós falarmos do jejum para ficar bonito e estético, o mundo abraça. Mas quando nós falamos do jejum bíblico, onde eu vou jejuar, vou consagrar minha vida para agradar a Deus, eu vou cortar alianças e eu vou me consagrar num tempo onde eu vou dizer, o Senhor realmente domina e comanda a minha vida. Um tempo onde nós vamos viver debaixo do cuidado de Deus, da forma que Ele tem para nós. Querite é isso. Mas não é fácil ir para esse tal de Querite. Porque a nossa geração, está muito acostumada a ser servida. Tanto eu e você. Vivemos uma geração onde nós acostumamos a ser servidos. Principalmente morando fora do Brasil, nós que somos um país do terceiro mundo. Saímos, do Brasil, viemos para os Estados Unidos. E hoje foi aberto para nós um novo leque. Eu e você ficamos mais exigentes com a vida. Todo mundo que vai para o Brasil vai lá e está mais exigente. Vivia muito bem, mas agora tem comparação. Uma geração exigente. Uma geração que não se dobra para agradar a Deus. Uma geração que escolhe a agenda para servir a Deus. Eu escolho o tempo, eu escolho o jeito, sou eu que escolho. Aqui nós estamos vendo que o profeta não tem escolha. E agora você vai e você vai ser cuidado. Querite, então, foi o tempo onde alianças foram cortadas, onde Elias está vendo agora que não é a sua palavra, não é a sua pessoa, é Deus que está cuidando dele. É quase um ano.
Talvez você já tenha passado por alguns dias, né, de vale, de ribeiro, querite na tua vida. Tempos que você se consagrou mais ao Senhor e tempos que você viu Deus usando mais a sua vida. Você tem tantas decisões para tomar e você tem tantas circunstâncias adversas ao teu derredor. E o mundo vai dizer: deixa como está, espera um pouquinho mais. Fique mais confortável, fique mais confortável. Isso é o que o mundo nos diz. Mas a palavra de Deus nos desafia. Que você quer ver coisas extraordinárias? Comece a se posicionar de forma extraordinária também. Nós queremos receber e não queremos investir. O desafio da palavra de hoje é: você está disposto a conhecer mais de Deus? Você está disposto a ser mais usado por Deus? Você está disposto a ir para um querite, um tempo de querite na tua vida? Um tempo de consagração, um tempo onde você vai dizer: Senhor, até hoje eu não tenho como hábito orar todos os dias por tanto tempo, mas a partir de agora eu quero ter um hábito de orar. Senhor, eu não tenho tido o hábito de ler a palavra, mas agora eu quero entrar num querite, eu quero entrar num tempo onde o alimento vem e eu quero comer desse alimento. Ou você vai dizer: Senhor, eu quero entrar num tempo onde eu vou consagrar o meu café da manhã, eu vou consagrar a minha alimentação, eu vou fazer um jejum. Você pode, querido. Você pode entrar nesse querite. E o que aconteceu nesse tempo, então, do ribeiro? Ele é sustentado, só que chega o tempo em que a água do ribeiro seca. É interessante, porque Deus, sendo Deus, podia continuar com aquela água ali eternamente, mas teve um dia que a água secou. A água seca. E Deus é especialista em desligar tudo aquilo que eu coloco a minha fé, a não ser Ele. Ele é a fonte de tudo na minha vida, mas quando eu coloco a minha fé no canal que traz, Ele sabe o que Ele faz? Ele corta. Deus corta a água. Chegou o tempo que o vale secou, o ribeiro secou. Talvez você está num tempo na tua vida onde você coloca a sua fé no que você tem e o que você acumulou. Cuidado. Talvez você está num tempo na tua vida que você colocou a tua fé, está colocando a tua fé no que você se tornou, que você lutou e você chegou numa posição. Cuidado. Todas as vezes que nós somos tentados a dar a atenção para a torneira e não para a fonte, o perigo é do ribeiro secar. E aconteceu que o ribeiro secou e agora ele tem que sair de lá. Ele tem sede. Os corvos não vão vir mais. Deus muda situações e estações da nossa vida, mas isso para nos promover. E Deus fala para ele: ó, agora você vai sair de Querite e você vai até Sarepta, uma região fora de Israel. É uma caminhada de 160 quilômetros, de 160 a 200 quilômetros, ele vai a pé. É uma caminhada de uma semana, é uma caminhada que ele está sozinho. O povo já está furioso com ele, o rei está caçando ele, e ele está caminhando no meio de vales desertos para sair de Israel, chegar em Sarepta, uma terra pagã também. E Deus falou para ele: vai lá que eu vou ter um outro sustento, uma outra fonte de sustento para você. Eu já dei ordem a uma viúva para sustentar você. Está vendo que ele está no limite da vida dele. Ele está no limite, está caminhando uma semana. Está ali com fome, está com sede, está cansado e está debaixo de uma palavra. E a palavra de Deus é: tem uma viúva te esperando lá na cidade e essa viúva vai sustentar você. Ele caminha por fé. Há momentos da nossa vida que nós não vamos ter os recursos em mãos. Há momentos da nossa vida que você não vai ter ninguém do seu lado. Você tem um caminho, você tem um sol sobre a tua cabeça. E o que te motiva? É a palavra de Deus. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque tem dia que é só a palavra que eu terei. E ele caminha essa semana ou 10 dias com essa palavra. O Senhor me deu uma palavra. Ele disse que eu vou ser sustentado quando eu chegar nessa cidade. Quando ele chega na cidade, na porta da cidade, ele encontra uma viúva. Se fosse eu no lugar de Elias, talvez você no lugar de Elias, você está caminhando e pensando: nossa, essa mulher deve ser rica. Né? Deve ser a mulher mais próspera da cidade, essa mulher tem condições.
Eu vou chegar lá e vai ter muita coisa boa, porque eu estou com fome. E o que chega? O que ele vê? Uma senhorinha catando o quê? Graveto. A situação dela é de tanta miséria, porque ela mesma está dizendo, eu estou aqui catando 1 ou 2 gravetos. Até o jeito de catar graveto é na miséria. Não precisa de muito graveto, porque eu tenho pouca comida. E eu fico pensando, por que ele pede água para ela? Ele pede água porque talvez ficou com vergonha de pedir comida. Porque ele viu a situação dela. Situação de miséria. A mulher está na porta da cidade, catando graveto. E ele vai falar, né? Às vezes a gente é assim, a gente está com aquela fé toda. Mas quando você chega diante da situação, você murcha. Me dá um copinho d'água. Ela vira para ir buscar água. Aí eu imagino o Espírito de Deus cutucando Elias. Elias, esta mulher vai te dar comida. E quando ela vira, que ele vai dizer para ela, e também um pão, se não for pedir muito. A mulher chora, a mulher vira para ele e diz, olha, eu não tenho condição de te sustentar. Na verdade, o que eu tenho em casa vai ser, eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Ela está declarando a situação dela. Quantas vezes eu já passei por situações difíceis a quais eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. E aí você sai daquela situação, você fala, agora eu vou passar um tempo de tranquilidade. Não, vem outra situação. Isso é amor de Deus, sabia? Isso é cuidado de Deus. De treinar a mim, treinar você. Então você está passando por lutas, adversidades, o Senhor está nos treinando. A diferença é que de um treinamento militar, né, onde muitos vão para serem, mesmo assim, para ser provado até o extremo, para ser reprovado. É só poucos que passam. Na escola de Deus, na escola que Deus colocou Elias, estava difícil. Mas o Senhor estava do lado dele sempre. Sempre. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nas adversidades. Ele tem aqui agora um desafio de fé, de crer. Crer no absurdo, crer no sobrenatural. O caminho do milagre nunca é fácil. Caminhar em direção ao milagre não é caminhar num gramado. Caminhar em direção ao milagre é caminhar em um terreno pedregoso, difícil. É por isso que muita gente não chega até o milagre, porque não quer passar pelo caminho. Deixa do jeito que está mesmo. Quando eu dou testemunho de algumas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, muita gente fala, nossa, como isso aconteceu e tal. Eu estou contando a conquista, eu estou contando a resposta de Deus. Mas você tem um tempinho a mais para ouvir como foi para chegar até lá? Geralmente as pessoas não querem caminhar para chegar até lá. Nós fomos ensinados nos púlpitos de muitas igrejas que é só fazer isso, ó. Que é só fazer isso. Daí Deus. Não foi assim que foi ensinado na igreja, na igreja católica a respeito das ofertas? Assim que a sua moedinha cair lá no fundo do gasofilácio, já libera mais uma alma do inferno. Se compra. Nós podemos comprar Deus com dinheiro. Mas a palavra de Deus nos mostra que nesse jogo nós não fazemos as regras. Não sou eu que faço as regras. Elias queria muito que essa viúva fosse rica, que ele tivesse uma rede para ele, mas não tinha. Era mais um desafio de fé. Querido, você está passando vários desafios de fé. Não esmoreça. Continue, persevere e a cada dia tenha mais fé, encha-se mais da presença de Deus. Elias, então, é o homem que, cheio da presença de Deus, vendo uma situação impossível, absurda, ele mesmo vendo o absurdo, ele declara a palavra, vai lá, pega o que você tem, que é pouco, faz um pão, o bolo, mas traz primeiro para mim. Que fé é essa? Mas ele fala, porque se ele não agisse com fé, morreriam os 3. Há momentos na nossa vida que nós temos que viver com fé, declarar fé, porque senão, quem está do nosso lado vai sofrer. Sofre.
Elias tinha o potencial de vida e de morte. Estava na boca dele. O potencial de vida e morte está na sua boca. Eu estava falando sobre querite e estava falando sobre alianças. Tem gente que tem aliança com maledicência. Não passa um dia sem falar uma maledicência. Tem aliança em falar mal dos outros. Não passa um dia ou passa hora sem falar mal de alguém. A língua está sendo usada em uma aliança com o maligno. A sua língua, você tem que fazer o acordo de usá-la ligado ao trono de Deus. Imagine nós falarmos somente aquilo que está ligado com o trono de Deus. Como que vai mudar a sua vida? É não falar das perspectivas humanas, porque nós temos esse costume de falar sobre as perspectivas humanas. Nós, a Igreja de Jesus, precisa falar mais sobre as perspectivas do céu aqui na terra. Está tudo ruim, mas eu tenho uma palavra para te dar. O teu casamento está acabando, mas eu tenho uma palavra para te dar. O seu trabalho está difícil, eu tenho uma palavra para te dar. A igreja, nós precisamos ter esta palavra. Mas só vamos ter essa palavra se nós cortarmos as alianças. Porque nós temos aliança com as notícias desse mundo. Então você não passa um dia sem ouvir as notícias desse mundo. Nada de mal, você tem que ser... Não estou falando para você não ouvir. Mas já que você ouve as do mundo, ouça mais um pouco as notícias do reino, que sempre serão maiores e melhores que as notícias desse mundo. O mundo pode estar em crise. A gasolina subindo, baixando, o dólar, Trump, sei lá, Lula. Mas nós temos um reino. Nós temos um rei a quem nós servimos. E nós precisamos viver de maneira conveniente a esse rei e não a esse mundo. Chegou a hora da mudança, queridos. Chegou a hora de querite. Amanhã de manhã eu estou consagrando mais um tempo grande de jejum na minha vida. E eu quero ser exemplo para vocês. Porque nós não vamos ter conquistas espirituais se nós não entrarmos em batalhas espirituais. Quanto custa a sua família? Quanto custa as pessoas, aquela pessoa que está do seu lado e está em uma situação difícil? Compre a briga. A igreja de Jesus precisa voltar a ser a igreja que carrega os outros, né? Quem está caído, quem está ferido. A igreja precisa carregar uns aos outros. Parar de pensar só em mim. Minha vida está boa. Eu já cheguei onde eu queria, está tudo bem. Chegou, querido. Seja servo onde você está agora. Se Deus te colocou numa posição, seja servo nessa posição. Você está lá embaixo? Clame a Deus para te levantar. Mas mesmo estando embaixo, você ainda tem força para carregar outro. Um pelo outro. Elias não está pensando nele. Elias é profeta de uma nação. O posicionamento de Elias determina a vida de Israel. Você está vendo que ele, com poucas palavras, poucas ações, escondido, mas o que Deus estava gerando nele era algo maior. Então, quando ele lança a palavra para a viúva, foi a palavra que deu vida para ela, para o filho, e deu vida para ele. Porque assim que ela obedeceu, isso é interessante também, nós temos que estar atentos com as pessoas de Deus que estão próximas a nós. O mundo não gira ao nosso derredor. Seja atento com as pessoas que Deus coloca diante de você, próximo a você, pessoas de Deus. E se você encontra pessoas de Deus, se apegue a essas pessoas. Nós temos, infelizmente, o hábito de nos apegar a pessoas que estão numa posição que você gostaria de estar, ou veste do jeito que você gostaria de vestir, mas são pessoas vazias dentro de si. Hoje o mundo está assim. Se você olha as mídias sociais, os influenciadores de hoje, quem são? Pessoas extremamente vazias. Extremamente vazias. Mas que o povo idolatra, que o povo segue, que o povo compra, que o povo aposta, que o povo investe. Quando você encontrar alguém cheio de Deus, você apega essa pessoa. Sabe? Você apega mesmo. Igual Ruth com Noemi. Eu vejo Deus em você. Eu não vou ficar longe de você, não. Não, mas eu vou ficar com você. Fique, lute, invista em pessoas de Deus próximas de você. Agarre essas pessoas. Está cada vez mais raro, pessoas que se importam com os outros. Se alguém se importou um pouquinho com você, dá valor. Deixa de ficar reclamando, ser apático. Às vezes na igreja as pessoas falam assim, fui na igreja, ninguém me abraçou. A quantidade de abraços que você recebe é a quantidade de abraços que você dá. Simples. A equação é essa.
A quantidade de abraço que você recebe é a quantidade de abraço que você dá. Ninguém está te abraçando, vai atrás e abraça. Ninguém te ligou, vai atrás e liga. Ah, ninguém me deu uma palavra boa. Vai você e dá a palavra. Começa a semear, porque senão você não colhe. Elias vai colher, porque ele é um homem que semeia, e semeia a palavra, e semeia em fé. Semeia no absurdo. Semeia no absurdo. E eu tenho orado a Deus a respeito disso. Senhor, me ensina esse caminho de semear no absurdo. E está todo mundo falando que não dá. Mas se o Senhor colocou no meu coração, eu vou guardar isso. Ué, que Deus que nós servimos? É o Deus do sobrenatural. É o Deus que faz além do que nós podemos pensar, imaginar. Nosso Deus é tão criativo, queridos. Como Deus é criativo. E melhor do que ele ser criativo, ele me ama e ama você. De uma forma poderosa e criativa. Ele age na nossa vida. Ele lança a palavra, a mulher obedece. Obedece, vai lá, talvez fazendo lá o último bolinho, a última mamassadinha, em lágrimas, talvez. Porque muitas vezes, para obedecer a Deus, não é a nossa vontade, é contra a nossa vontade. Há coisas que o Senhor nos pede que nós choramos. Sim, chore, mas faça. Se arraste, mas faça. É difícil, mas faça se Deus está te direcionando. Se ela não obedece, ela morre. Está vendo situações na vida que se nós não obedecemos a Deus, nós vamos morrer espiritualmente? Quantas pessoas morrem espiritualmente todos os dias porque declararam, eu não quero desse jeito. Não vai ser assim, não comigo. Ah, a Bíblia fala, mas olha, eu tenho meu jeito. Diz para perdoar? Não, mas não sabe o que aconteceu comigo? Não perdoo. Não vou perdoar, não. Ah, oferecer a outra face? Não, isso aí não é para mim, para Jesus, mas para mim não. Pessoas estão morrendo a todo momento, porque não querem obedecer, mas quando nós obedecemos, na verdade, nós vivemos. Ela obedece, faz lá o pãozinho, e vai agora atrás daquele pãozinho. Gente, é o último pão. O filho dela está em casa, está com fome. Mãe, esse pão é para mim? Não, filho. Como assim, mãe? É para a senhora? Não. Para quem? É para um homem que chegou. Quem é esse homem? Ele representa a Deus, e nem era o Deus dele, gente. Eles eram pagãos. Eles eram pagãos. Mas o pagão tinha mais entendimento do que muitos hebreus. Ela oferece aquele pãozinho para ele. Está aqui. Quentinho. Cheirando. E ele come aquele pão. E o milagre acontece. Nunca faltou farinha e não faltou azeite. Sobrenaturalmente. Ela fez para ela, comeu e comeram por muitos e muitos dias. Fecha teus olhos, quero orar com você. Ah, Senhor, quantas vezes, Senhor Deus, nós precisamos ouvir a Tua palavra para saber que não somos nós que estamos no controle. Mas mais uma vez o Senhor nos fala, e eu te agradeço por isso, porque o Senhor se interessa por nós, Senhor. As noites que passamos em claro, tantas vezes, o que nos adiantaram? Não adianta você passar a noite em claro. Mas como é bom nós passarmos a noite de joelho. Isso é toda a diferença. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Essa é a palavra do Senhor sobre a tua vida nessa manhã, meu irmão. E o Senhor nessa manhã te chama para cortar alianças. Você está preso em situações e está preso em alianças, está preso em velhos pecados, pecados escondidos, situações não resolvidas, e você continua preso e continua com alianças. O Senhor te chama para um tempo de querite, de você ir até ao ribeiro e desfrutar daquilo que Ele tem para você. Mas separado, primeiro nós temos que cortar alianças. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus nessa manhã esteja sendo muito claro com algumas pessoas aqui, como foi claro comigo, a respeito, precisamos cortar alianças. Precisamos cortar hábitos que nos impedem de prosseguir. É tempo de nós vivermos como igreja, como família espiritual, um novo tempo. É tempo de você, como servo de Deus, viver um tempo novo na tua vida, um renovo de Deus sobre a tua vida. Eu clamo que o Espírito Santo de Deus coloque no teu coração agora as situações que você precisa cortar alianças, para você viver um novo do Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz essa revelação sobre as nossas vidas nessa manhã. Aquilo que na minha fraqueza e na minha
nas minhas falhas eu não consigo transmitir. Espírito Santo, transmite aos corações essa manhã. Em nome de Jesus, assim eu oro. Para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Amém, amém. Você pode colocar de pé? Eu quero fazer um convite para você. Eu quero ajudar você a prosperar na tua vida espiritual. Você gostaria de, nessa manhã, tomar uma decisão a respeito da tua vida espiritual? Tomar uma decisão a respeito de que o patamar que você está não é tão bom assim e você pode subir um pouco mais. A tua relação com Deus, a tua relação com as pessoas. E como servo de Deus, aquilo que Deus tem para você, você está vendo que talvez não é 100% está acontecendo ainda. Mas você sabe que Deus tem uma palavra para a tua vida. Você quer entrar num tempo de querite, um tempo onde você vai cortar alianças, hábitos que te atrapalham. Tem hábitos que você precisa cortar. Sozinho você não corta. Mas você sabe, se você se dispor na presença de Deus, eu convido você para um tempo de jejum. Convido você para um tempo de consagração. Se você quer, vem aqui à frente, eu quero orar especialmente com você. Aqui, vem desse ladinho de cá. Eu quero orar com quem nessa manhã quer tirar um tempo melhor com o Senhor. Essa palavra que é usada tanto para tirar a oferta na igreja, né, da viúva, você não ouviu falar de dinheiro aqui. Mas você ouviu falar de algo que vale muito mais, que é o teu coração e o teu relacionamento com Deus. Vamos orar e vamos consagrar. E que o Espírito Santo fale com você a forma que você vai se consagrar nesses dias. Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor Deus, aqueles que querem, Senhor Deus, ter um tempo diferente e de renovo contigo, Senhor. De uma forma muito simples, eu apresento cada um deles, Senhor, e te peço, dá força para eles, porque andar até o teu propósito não é fácil. Não é uma caminhada fácil. Mas é uma caminhada, Senhor Deus, que vai trazer, Senhor Deus, uma recompensa tão grande. Então eu te peço, Senhor, levanta aqui homens e mulheres, Senhor, que serão, Senhor Deus eterno, a tua boca nessa terra, Senhor. Que terão, Senhor Deus eterno, experiências sobrenaturais, Senhor. Queremos viver essas experiências sobrenaturais. E eu oro, Senhor Deus, por cada irmão aqui à frente, Senhor. Senhor Deus, seja selado com o teu Espírito. Se é no jejum, se é no tempo maior de leitura, de consagração, de oração. Pai, que o teu Espírito traga, Senhor Deus, a eles esses detalhes, mas que aconteça e que uma mudança, Senhor Deus, comece a partir de agora. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. Volte ao seu lugar, pode se assentar. E vamos passar para a Santa Ceia do Senhor.